Agora sim, agora vai. Pessoal, vocês já estudaram trauma, já estudaram abdômen agudo, já viram um monte de coisa, muito conteúdo da cirurgia geral. Nesse módulo agora, nós partimos para as hérnias. Hérnias da parede abdominal. Obviamente, hérnia pode ser qualquer coisa, né? Mas hérnias da parede abdominal é o foco do cirurgião geral. Esse módulo é um dos que eu mais gosto, porque eu gosto muito da cirurgia de parede abdominal, das hérnias de parede abdominal. Fui preceptor do grupo lá no HC, opero isso bastante durante a semana. E eu gosto muito de ensinar e aprender e fazer porque é uma doença séria. Traz muita morbidade para os pacientes. E as pessoas menosprezam. Os médicos, em geral, menosprezam. Ah, é só uma hérnia, é uma hernia inguinal, isso aí qualquer um faz, deixa para o pessoal fazer. E não faz direito. E aí recidiva, e aí complica. E é uma doença muito comum, muito prevalente. E tem muito paciente que sofre muito porque tem hérnia e porque às vezes não é tão bem cuidado, porque as pessoas menosprezam. E eu gosto também porque é um assunto que cai muito em prova e são questões que no começo são muito difíceis. Os alunos sofrem para aprender. Você não entende isso aqui. Ou acha que viu uma vez e não presta atenção. E eu gosto de ensinar, porque depois que o aluno presta atenção e assiste a aula, ele começa a entender e acerta tudo. E é muito legal, é um assunto muito legal. Para a gente começar a falar de hérnias, parede abdominal e de todas as aulas que a gente tem nesse módulo, a gente tem que dar um passo atrás, respirar fundo e discutir novamente pequenos conceitos anatômicos para você ter a base para a sua preparação. Porque hérnia da parede abdominal é uma doença anatômica. Por isso que é tão legal também que o cirurgião gosta, né? É um defeito anatômico. Você precisa entender a anatomia normal para entender os defeitos, para entender a doença, para entender diagnóstico, tratamento e todo o complexo que é esse módulo, essa doença. Vamos relembrar a anatomia da parede abdominal. Alguns detalhes, né? Não vamos relembrar passo a passo também, porque isso aqui a gente precisa voltar lá nas aulas de anatomia. Parede abdominal, anterior, flancos, dorso. Região inguinal, que é a transição para os membros inferiores. O que eu tenho que saber da parede abdominal, principalmente anterior e flancos, que a gente vai estudar agora aqui? Eu tenho que saber que, olha que bonito, a gente tem pele, subcutâneo, e aí a gente tem aponeuroses e músculos. E eu tenho que lembrar do músculo reto abdominal, que é o do meio, certo? E dos laterais, que são o oblíquo, externo, interno e o transverso. Oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso. Repara no desenho, né? O reto está no meio e os laterais são o externo, interno e transverso. E tem todas as suas aponeuroses, tá? Lembra desses músculos. Lembra também que existem vasos e nervos, tá? E a irrigação da parede abdominal é feita por múltiplos ramos dos vasos epigástricos ou torácicos. De cima, ramo de mamária interna, ramo de intercostal, vem a torácica interna, vem por cima. Por baixo vem os epigástricos, superficiais e profundos, e eles vão soltando um monte de raminhos, tá? Que vão se desvencilhando aí. Os nervos, a mesma coisa, eles vêm lá de trás do plexo tóraco-dorsal, lá atrás, e eles vão se ramificando para frente. E aí cada vértebra tem um ramo específico que vai descendo, né? Cada mais alto, mais baixo, vai até lá embaixo os ramos torácicos, lombares, e vão se ramificando e virando nervos cutâneos ou subcutâneos. Ok, isso é só um reminder. Agora, presta atenção, primeiro conceito importante. Imagina que a gente pegou um paciente, a parede abdominal anterior, e cortou aqui, fez tipo uma tomografia, né? Só que estou mostrando um desenho esquemático de um corte transversal. E aí o que você precisa saber? Você precisa entender que existe na parede abdominal anterior pele, subcutâneo, e no meio tem a aponeurose do reto abdominal. Tem o reto abdominal e as aponeuroses. E bem no meio, na linha média, tem a linha alba. Quando você vai fazer uma laparotomia mediana, uma cirurgia, se você abrir bem no meio, vai ter pele, subcutâneo, aponeurose, gordura preperitoneal, o peritônio entrou na barriga. Não tem músculo, porque é a linha alba, a confluência de todas as aponeuroses no meio. E repara, tem o reto abdominal.
Na lateral tem o oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso. E eles não vêm para o meio. A única coisa que vem para o meio são as aponeuroses. E olha que interessante, o oblíquo externo solta a aponeurose dele, que vai para cima fazer a aponeurose do reto. O oblíquo interno solta duas lâminas de aponeurose. Uma lâmina anterior e uma posterior. A anterior vai para cima ajudar o oblíquo externo. A inferior vai para baixo ajudar o transverso e a face transversalis. Só que, quando passa um determinado limite abaixo da cicatriz umbilical, que a gente chama de linha arqueada de Douglas, vai tudo para cima e não vai para baixo. Para baixo não tem mais aponeurose a partir daquele limite, que na verdade é a partir daqui, ó, tá vendo? Tem até o desenho esquemático, né? A linha arqueada de Douglas, tá? Isso é interessante se saber a anatomia. A gente deu uma recapitulada. Agora vamos ao que interessa. Lembra de tudo que pode ter na parede abdominal anterior e flancos, que é nosso foco, e na transição da região inguinal. Lembra da pele, subcutâneo com face de Camper e a face profunda de Scarpa. Depois do subcutâneo vem a aponeurose, ou a aponeurose do oblíquo externo, ou a aponeurose do reto, que é a junção de todas. Depois das aponeuroses anteriores, vem o músculo oblíquo externo, ou reto, o músculo oblíquo interno, transverso. Embaixo de tudo tem a fáscia transversalis, ou as aponeuroses posteriores antes, e a fáscia transversalis, e a gordura pré-peritoneal, peritônio. Passando o peritônio, cavidade abdominal. A parede abdominal é consistida de tudo isso, obviamente com suas nuances. A linha média, se você vai no meio, na linha alba, só tem as aponeuroses, a gordura pré-peritoneal. Você vai do lado, tem os músculos, não tem. Na região inguinal, alguns detalhes. Enfim, recapitulou, lembrou um pouquinho de detalhes da anatomia, nada muito importante, só para você se situar. Porém, a partir de agora, aqui é essencial. Você precisa decorar esse desenho aqui, decorar a anatomia da região inguinal para não errar a questão. E para lembrar como é a anatomia e tratar bem as suas hérnias, porque é uma doença anatômica. Na região inguinal, a transição entre a parede abdominal e o membro inferior. A gente começa com a pele. Depois da pele vem o subcutâneo, face de Camper, face de Scarpa. Depois do subcutâneo, na região inguinal, a gente tem a aponeurose do oblíquo externo. Só que a aponeurose do oblíquo externo, depois dela, não tem músculo. Na região inguinal, abaixo da aponeurose do oblíquo externo, eu já tenho o chão do canal inguinal, o canal inguinal. Abaixo disso tem a face transversalis, a gordura pré-peritoneal e o peritônio. E, obviamente, dentro do canal inguinal tem todas as estruturas que a gente vai discutir. Mas na região inguinal não tem músculo, tá vendo? Na transição tem músculo. No canal inguinal, na região de estudo, a gente não tem os músculos. Tem pele, subcutâneo, aponeurose do oblíquo externo, canal inguinal, face transversalis, gordura pré-peritoneal, peritônio. E o mais importante, o que todo mundo quer lembrar, vocês já ouviram falar e tem que lembrar de novo, é o triângulo de Hasselbalch, tá? Ó, vamos olhar o desenho e entender a região inguinal. Membro inferior, parede abdominal e na transição a gente tem a região inguinal. Tá vendo que o músculo oblíquo externo tá vindo e tá mandando a aponeurose dele. Mas ele não chega, tá? O músculo não chega, chega a aponeurose. E a aponeurose do oblíquo externo, ela se dobra, se espessa e vira o ligamento inguinal. O ligamento inguinal vem da espinha ilíaca antero-superior até o pubis. Ele é o limite inferior ali da sua região inguinal. No meio, medial, tem o reto abdominal, que é medial, então na região inguinal não tem. E lá embaixo, por cima, tem o oblíquo interno e transverso, que a gente nem está vendo aqui. Agora, o que é o triângulo de Hasselbalch? É um limite anatômico que os anatomistas e os cirurgiões adoram. O limite inferior desse triângulo é o ligamento inguinal. O limite medial é o reto abdominal. E o limite lateral são os vasos epigástricos inferiores, que são ramos da ilíaca externa. Esse triângulo delimita o triângulo de Hasselbalch, que é a região da parede posterior do canal inguinal, onde tem fáscia transversalis, que é uma região mais fraca porque não tem músculo e mais propenso à formação de hérnias diretas. Certo?
Lembra desse desenho? Lembra dos limites? E agora vamos falar do canal inguinal. Repara no desenho anterior e repara no desenho do canal inguinal. Esse é o desenho anterior. A gente entendeu os planos, entendeu o triângulo de Hasselbalch, entendeu os limites. Beleza. E o que tem lateral aos vasos epigástricos inferiores? Lá embaixo. Ali tem o anel inguinal interno, tem faces transversais. Agora olha o canal que você vai entender. Isso é uma visão lateral da região inguinal. Quem que está vindo antes? Lá de cima. E descendo e soltando sua aponeurose, que se dobra, se espessa e vira o ligamento inguinal. O oblíquo externo. Músculo oblíquo externo, vira aponeurose, dobra, espessa, ligamento inguinal. Limite inferior ali do canal inguinal. Quem está no meio? Oblíquo interno no meio. Ele desce, ele não chega até o final. Quando ele está indo para o canal inguinal, ele se espessa, vira o cremaster. O músculo cremaster são ramos do oblíquo interno. O cremaster é quem envolve o funículo espermático. E por trás? Quem está por trás? O transverso, músculo transverso, que na verdade solta a fáscia transversalis, o chão do canal inguinal. Abaixo da fáscia transversalis, gordura pré-peritoneal, peritônio. Entre o transverso e a fáscia transversalis, ali na parte profunda, a gente tem os vasos epigástricos inferiores, que são ramos dos vasos ilíacos externos. O que a gente tem aqui no fundo? Lateral, imagina que a gente está de lado, né? Lateral aos vasos epigástricos inferiores. A gente tem o anel inguinal interno. É a abertura na fáscia transversalis por onde adentram todos os elementos do canal inguinal. E o canal inguinal começa lá dentro, lá embaixo, na fáscia transversalis, no anel inguinal interno, e vem se medializando e anteriorizando, passando pela região inguinal, pelo canal inguinal todo, e sai. E sai aonde? Sai no anel inguinal externo, que é uma abertura na aponeurose do oblíquo externo, que aí vai para a bolsa escrotal, testículos, ou na mulher o ligamento redondo, vai para lá. E pronto. É isso. Recapitula agora com escrita. Respira. Canal inguinal, região inguinal. O canal inguinal. O limite anterior do canal inguinal é a aponeurose do oblíquo externo, é o teto, é o que está cobrindo o canal inguinal. E tem uma abertura que é o anel inguinal externo. E essa aponeurose depois vai dobrar e virar o ligamento inguinal, que é a parte inferior, né? O limite inferior é o ligamento inguinal e o chão, lá por trás, é a fáscia transversalis e o transverso. Ele começa no anel inguinal interno e vai lá para o anel inguinal externo. Tá ali. Entendeu tudo. Esse desenho aqui é maravilhoso. Você entende tudo. Canal inguinal, parede abdominal anterior, todos os seus limites. Se você ainda assim tem dúvidas depois disso, manda mensagem para mim, assiste de novo, pergunta, porque isso aqui é essencial para você entender todos os outros passos das nossas aulas. O que tem dentro do canal inguinal? Nos homens, tem o cordão espermático, que é envolto pelo músculo cremaster, que é ramo do oblíquo interno. Tem a artéria e veia testicular, plexo pampiniforme, tem o ducto deferente, tem vasinhos cremastéricos, tem processo vaginalis obliterado e tem o ramo genital do nervo gênito-femoral. Fora do cordão espermático, próximo dentro do canal inguinal, ainda tem o nervo ilio-inguinal. Na mulher, é só o ligamento redondo e nervos e vasos. Agora, volta para a região inguinal como um todo e vamos discutir isso aqui porque despencou em prova. Que são os nervos da região inguinal. A gente entendeu vasos epigástricos inferiores, entendeu o triângulo de Hasselbalch, medial lateral, anel inguinal, músculos. Existem também, detalhe, vasos epigástricos superficiais. Os superficiais estão lá em cima no subcutâneo. Esses aí você pode ligar, não tem problema nenhum. Beleza. Nervos. Ilho hipogástrico, ilho inguinal e o ramo genital do gênito femoral. São os 3 nervos da região inguinal. O ilho hipogástrico, ele vem lá da crista ilíaca, vai pelo transverso e oblíquo interno lá por baixo e inerva o hipogástrico. Então ele está mais alto, ele nem dentro do canal inguinal tá, ele está um pouquinho mais alto. Às vezes, durante a cirurgia, você tem que dissecar um pouco, ele acaba aparecendo ali em cima. O ilho inguinal, ele vem paralelo ao ilho hipogástrico, mais embaixo.
E aí ele entra no canal inguinal, acompanha o ligamento inguinal e sai no anel inguinal externo, indo inervar a região inguinal e a bolsa escrotal. O ramo genital do gênito femoral, ele está dentro do funículo espermático, lá dentro. Ele inerva o cremaster e inerva a face lateral da bolsa escrotal. Existem ainda dois nervos que estão lá dentro, lá embaixo, para você lembrar, porque pode aparecer. Só que esses nervos são da visão laparoscópica, por dentro, que a gente vai falar já já. O nervo cutâneo femoral lateral, que vem atrás do psoas, né? Acima do psoas, mas lá atrás. E o ramo femoral do gênito femoral, que aí vai para a bainha femoral. Ok, você entendeu tudo da região inguinal anterior. Só que agora a gente precisa falar uma outra coisa, que é um conceito 3D anatômico, de visão posterior, que cai muito e é muito interessante, que as pessoas confundem muito. Você nunca mais vai confundir. É um conceito que se chama orifício miopectíneo de Frouchot. Frouchat. É tudo francês, né? Eu não sei. Enfim, frouxo. Orifício miopectíneo frouxo. Por que é o orifício miopectíneo frouxo? O orifício miopectíneo de Frouchot é a região da parede abdominal anterior, na transição inguinal, região inguinal, que não é coberta por musculatura. Por isso é frouxa. E por isso tem hérnias, porque é fraco. Ele é frouxo. O orifício miopectíneo de Frouchot é frouxo, não tem músculo. É uma região da parede abdominal anterior não coberta por musculatura, mas propensa à formação de hérnias. Por isso que veio o conceito de hérnias da região inguinal ou inguinocrural, são muito comuns, porque ele não tem músculo protegendo. E é o orifício miopectíneo de Frouchot. A gente olha por trás. Pela frente, região inguinal, a gente já entendeu tudo. Ou ouviu tudo, pelo menos. Agora por trás. Por trás, a gente tem o orifício miopectíneo de Frouchot. E como é que ele é dividido? Em cima, tem o arco do músculo interno e transverso, o tendão conjunto, podemos chamar assim, né? O tendão conjunto é lá em cima, né? Lembra que o interno e o transverso não chegam na região inguinal. Eles estão vindo por cima, grudando no pubis. Sobra um espaço para baixo. É o limite superior do orifício miopectíneo de Frouchot, é o músculo interno e transverso. Às vezes os dois juntos no tendão conjunto, às vezes é só o interno, só o transverso, variação anatômica. O limite inferior lá de baixo, quem que é? É o ligamento pectíneo, o ligamento de Cooper, abaixo do canal femoral. O limite lateral, ou no caso lateral, lá pro lado, é o psoas, é o músculozão psoas. E o limite medial é o reto abdominal e o pubis, na verdade, né? O osso, o pubis ali do meio. Não é músculo, mas é osso, o osso também protege. Esse é o orifício miopectíneo de Frouchot. E aí você pode pegar esse orifício e ainda dividir ele, tá? Dividir ele no meio, pelo ligamento inguinal, porque o ligamento inguinal está no meio desse orifício. Para cima do ligamento inguinal tem hérnias inguinais. Como a gente viu, o ligamento inguinal é o limite do canal inguinal. As hérnias inguinais estão para cima, para baixo estão as hérnias femorais. E ele ainda pode ser dividido, ali em cima, pelos vasos epigástricos. Hérnia direta, hérnia indireta, como a gente viu. É a mesma coisa, a gente só está vendo por trás. Você vai entender melhor nessa imagem. Olha que maravilhoso. Aqui estamos dentro da barriga, com uma câmera, uma laparoscopia, olhando para a região inguinal do paciente, por trás. No A, o peritônio está fechado ali. É a última camada do peritônio. O peritônio está fechadinho. No B, a gente tirou o peritônio, abriu o peritônio. E o que a gente está vendo? Olha que maravilhoso. A gente está vendo todo o orifício miopectíneo de Frouchot. Todo. Quem está vindo aqui em cima, ó? Arco tandíneo, oblíquo interno e transverso. Está ali em cima. Ainda está um pouquinho recoberto pela face transversalis. Eu não vejo muito bem, perfeito, mas está ali em cima. Quem está vindo aqui embaixo? Ligamento de Cooper, um ligamento duro, ligamento de Cooper, chegando no pubis. Quem está do lado? Pubis e reto. E quem está aqui atrás? Bem escondidinho aqui, ó. Dá para ver que é um músculo carnudo. Psoas. Quem está no meio? Ligamento inguinal, cruzando todo o orifício miopectíneo de Frouchot. E o que é isso aqui? Os vasos epigástricos inferiores dividindo.
E aí a gente vai ver na aula de laparoscopia de hérnias todo o conceito sobre o orifício miopectíneo de Frouchot. Mas você precisa entender agora que é a região da parede abdominal anterior não coberta por musculatura, porque do lado está o psoas, em cima está o interno transverso, do lado está o reto, do lado medial, reto e pubis, e embaixo o Cooper. No meio não tem músculo, então é fraco. Tem só o ligamento inguinal cortando. Tem os vasos epigástricos inferiores e tem, obviamente, os elementos do cordão entrando no anel inguinal interno, que é uma abertura na face transversalis. Aqui é a abertura do canal inguinal. Ele está indo lá para fora. Entendeu isso aqui? Entendeu posterior, anterior? Entendeu as camadas sanduíche da parede abdominal? Você está pronto. Tá? Esse é o orifício miopectíneo de Frouchot e os vasos epigástricos inferiores. Show de bola. Vamos revisar, vamos continuar. Tem muita coisa legal para a gente discutir. A anatomia da parede abdominal e do canal inguinal. Eles perguntam assim na prova, tá, pessoal? Anatomia, relação, parede, é as perguntas assim. E aí, se você nunca ouviu essa aula, você fica, oh meu Deus, não lembro. Agora você lembra. E a gente vai aprender um pouquinho mais com a questão, tá? A diástase dos músculos retos consiste na separação dos retos na linha média, que não é visível ao repouso, mas pode ser diagnosticada à manobra de Valsalva. B. Artéria testicular, os nervos do sistema nervoso simpático, o ramo genital do nervo genifemoral e o ducto deferente são elementos do cordão. O professor Henrique falou que sim. Sim, é verdade. O músculo cremaster eleva o testículo para mais alto, o reflexo cremastérico, e é contínuo com o músculo oblíquo externo. Olha a pegadinha. Não é externo, é interno. Você escutou, você sabia, você riscou. Os vasos epigástricos definem o tipo de hérnia inguinal. A indireta medialmente e a direta lateralmente, ao contrário, está errado também. Então qual que sobrou? A B está certa. Por que a está errada? Diástase de músculo reto. Nunca cai em prova. Então está na questão, só para a gente lembrar. O reto abdominal está aqui, né? Um de cada lado. E a linha alba no meio. Tem muitas pessoas que têm uma diástase, é uma separação fisiológica. O reto, em vez de estar pertinho, está assim. E aí tem só a aponeurose aqui. A separação dos retos na linha média. Só que ela é visível ao repouso. Você consegue olhar e ver. E às vezes, quando o paciente faz valsalva, o reto contrai, tudo contrai e você não sente. Mas se ele deita, você sente. Ou você vê. Tá? Outra questão. Olha como cai. Exatamente como eu falei para vocês. Quais as estruturas anatômicas da região inguinal em ordem? Da mais externa para a mais profunda. Você lembra sem olhar as alternativas. Tem que lembrar. Pele, camper, scarpa, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso, face transversais, gordura pré-peritônio, peritônio. Ah, mas ele perguntou da região inguinal, não tem músculo. Tudo bem, o externo realmente não chega. O interno e o transverso fazem o tendão conjunto. Eles estão ali por cima. E olha as outras, né? Fala um monte de baboseira. Peritônio antes da gordura pré-peritoneal. A outra fala, que fala errado ali, camper, scarpa invertido, transverso na frente. Repara nas questões, escolhe a bonitinha, né? Maravilhoso. Agora, para a gente encerrar a aula de anatomia e dar o pulo do gato para a aula de hérnia, você tem que entender isso aqui. O que é hérnia? Entendi toda a anatomia. Agora eu quero saber o que é hérnia. Hérnia, definição do dicionário, é um abaulamento, protusão ou projeção de um órgão ou de partes de um órgão através das paredes que o contém. Tem uma parede contendo uma coisa, essa coisa sai pela parede, é uma hérnia. O paciente tem hérnia inguinal. Conteúdos da região inguinal estão saindo pela parede abdominal. O paciente tem uma hérnia umbilical, as coisas dentro da barriga estão saindo pelo umbigo. O paciente tem uma hérnia diafragmática, os conteúdos da barriga estão passando pelo diafragma, que não deveriam. Ele tem uma hérnia de hiato, as coisas estão subindo. Tem uma hérnia traumática, o cérebro sai pelo crânio. Hérnia é um abalamento, protusão, projeção de um órgão através das paredes que o contém. A gente estuda hérnias da parede abdominal. Parede abdominal, que é o mais legal. Encerrando. Quais são os fatores de risco? Portanto, a gente tem a parede abdominal, tem as hérnias. Por que aparece hérnia? Né? E os fatores de risco estão muito correlacionados com a fisiopatologia, a mesma coisa, na verdade, né? Por que alguma coisa dentro da sua parede sai através dela? Ou porque essa coisa está fazendo muita pressão,
ou porque essa parede está fraca. Pronto, matou. Nunca mais você esquece e não erra mais. Fator de risco, fisiopatologia, porque as pessoas têm hérnia, ou porque a parede que contém a hérnia está fraca. A pessoa fuma, é obesa, tem desnutrição, tem diabetes, tem imunossupressão, tem doença do colágeno, ou tem uma anatomia desfavorável, orifício meopectíneo frouxo, não tem músculo, a parede está fraca. Nasceu com anel aumentado, tem hérnia na criança. É uma inserção do músculo mais alta, mais chance de ter hérnia. Fraqueza da parede, ela está fraca a parede. E, ou, normalmente tem os dois, a pressão é muito forte. O paciente tosse, tem prostatismo, é obeso, o obeso está ferrado, o tabagista está ferrado, porque ele tem tosse, tem pressão aumentada, e ainda é desnutrido, é fraco, é tudo ruim. E é aumentada a pressão. Ascite, gestação, tumor. Pronto, matou. Já sabe quem mais tem chance de ter hérnia, já sabe como a hérnia aparece, já sabe o que é hérnia, já sabe toda a anatomia e você está preparado agora para entrar na discussão sobre todas as hérnias da parede abdominal. Pessoal, muito obrigado e vamos seguir esse módulo que é um dos mais legais de todos do Medcoff. O melhor professor do Medcoff. Falaram que ele é bom. Brincadeiras. O segredo na vida é ser humilde, tá? A gente tem que ser humilde.